A maravilhosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o tema que nós estamos trabalhando no programa Sara Uberlândia, e eu tenho certeza que essa mensagem ela é para você que está me ouvindo agora, que está participando deste programa. Tenho certeza que você não está aí por acaso. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o teu coração. E eu quero ler o nosso versículo de abertura, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo 23, que eu quero que você acompanhe aí na sua tela. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Percorria Jesus todas as sinagogas. As sinagogas no tempo de Jesus era o equivalente ao que é a igreja hoje. Então Jesus ia de igreja em igreja, podemos dizer assim, ele ia nas sinagogas pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. Existem muitos evangelhos, muitas mensagens por aí, mas só existe um evangelho do reino de Deus. Por que Jesus ele fez essa distinção? Porque o evangelho do reino de Deus ele é único. Ele traz a mensagem do reino dos céus. O reino de Deus é também chamado reino dos céus. É a mensagem, é os princípios, são os valores do reino celestial, que são valores fantásticos, maravilhosos, são valores que eu e você precisamos experimentar todos os dias da nossa vida, porque são valores muito superiores aos valores dos reinos dos homens. E aqui diz que Jesus curava os enfermos, libertava os cativos. Veja bem, meu querido, minha querida, você que me assiste agora, o evangelho do reino de Deus, o maravilhoso evangelho do Senhor Jesus, ele traz as boas novas de Deus para o homem. Ele traz as boas notícias de Deus, como nós podemos experimentar o melhor de Deus na nossa vida, para nós e para a nossa casa, para os nossos queridos filhos, parentes, amigos e familiares. Então olha, essa mensagem é maravilhosa, ela é atual, ela é urgente, ela é para hoje, e ela é para você, e ela está disponível para você. Nosso programa vai seguir, você vai ter testemunhos maravilhosos, daqui a pouco você tem a mensagem, e daqui a pouco eu volto para a gente fazer uma oração. Até daqui a pouco. Pessoal, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. De 2003 para cá, minha vida declinou bastante, bastante mesmo, ao ponto de drogas, tudo que você pensar na minha vida passou, tudo. Eu achava que eu tinha tudo de 2003 para trás, mas eu não tinha nada, eu não conhecia nada. Então, de 2003 para cá, eu me afundei nas drogas, a desunião com a família. Eu moro com a minha mãe, vendo o sofrimento da minha mãe, tudo aquilo passando, e eu só na droga, mergulhado na droga. Arrumava um emprego, 3 meses no emprego, largava o emprego e saía o mundão. Passava 5 dias na noite no mundão, só no mundão, não queria nada com nada. Larguei amigos, larguei tudo, larguei filho. Tenho um filho de 7 anos. Tirei essa responsabilidade de mim, achei que não era responsabilidade minha. De repente, um dia, o ano passado eu ganhei isso aqui. No momento eu não fiz questão dela. Cheguei em casa, coloquei num cantinho lá como se fosse um livro qualquer. De repente, num dia de agonia, eu abri Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Quando você estiver ansioso, você entre no seu quarto, você chore, você ore sozinho. Ali Deus recompensará a sua oração. Eu comecei a entender que esse amigo meu que me deu a Bíblia chama Reis, para você ter uma ideia, que Deus não faz nada na vida da gente sem a gente merecer. De repente eu comecei a ler
Quando eu vi, eu já estava lendo, mas eu não tinha fé. Eu não sabia o que era fé. Com o tempo, eu conheci o Clemilton. Eu faço tratamento de dependência química numa clínica onde o Clemilton trabalha. Devagarzinho, o Clemilton conversando comigo ali assim, foram abrindo as brechas em meu coração. Eu fui vendo e comecei a imaginar o que seria a fé. E eu queria alcançar aquilo, porque eu pedia para Deus me livrar das drogas, me livrar da bagunça de casa, do sofrimento que eu trazia para minha mãe, para o meu irmão, para os meus amigos. Então, num certo dia, eu resolvi vir no Arena, em fevereiro. Eu vim no Arena jovem. Desse dia para cá, eu comecei a mudar, mas eu não notava isso. Eu não notava ainda. Aí eu esfriei. Março eu vim 2 dias. Um dia no meu quarto, depois de me drogar bastante, e com pensamentos de suicídio, eu peguei, fiz um propósito para Deus. Eu vou todos os dias no culto. Vim abril e maio, eu estive em todos os cultos aqui, com o propósito de ir no revisão. Eu não imaginava o que seria o revisão. Eu tinha uma noção. Hoje eu sei o que é o revisão. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. O revisão mudou a minha vida. Ele mudou tanto a minha vida, para vocês terem uma ideia. Eu e minha mãe nunca estivemos numa igreja sentados ou juntos. Hoje a minha mãe está aqui. Eu, diante de Deus e de todos os meus irmãos, eu quero pedir perdão para minha mãe por tudo que eu fiz passar, mãe. A senhora me perdoe. Hoje, mãe, eu, com a ajuda do Espírito Santo, eu sou um novo homem. Eu sou um novo homem. Eu sou um novo homem. E sabe agora o que me espera? Você acha que eu estou feliz agora? Não, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero Instituto de Vencedores. Eu quero. Glória a Deus. Cadê a dona Avelina? Onde é que ela está? Queria que ela ficasse em pé para a gente conhecer. Está lá atrás. Vem aqui receber seu filho, dona Avelina. Vem dar um abraço nele. Ele restaura relacionamentos. Ele cura. Amém. Amém. Deus abençoe. Olha que coisa bonita. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Fala para o seu vizinho de novo, pregue a palavra, meu irmão. Eu e você fomos designados para isso. Nós fomos designados por Deus para este propósito. O apóstolo Paulo, logo em seguida que ele fala isso para Timóteo, para mim e para você, ele diz assim: quanto a mim, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo já estava nos últimos dias da vida dele, e ele tinha feito tudo isso que ele estava recomendando a Timóteo que fizesse. Timóteo era uma segunda geração de Paulo. Dentro do que nós falamos hoje aqui na visão da Sara Nossa Terra, Timóteo era 12 do apóstolo Paulo. E como o apóstolo Paulo já estava próximo do seu tempo de
de findar a sua carreira entre os homens, de morrer mesmo, né? Então ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Verso 7, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Pode aplaudir. O que ele estava dizendo? Eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu precisava fazer. E olha, é um dos maiores apóstolos, né? Um dos maiores homens de Deus, quase a totalidade do Novo Testamento, excetuando-se os evangelhos, foi inspirada, foi o apóstolo Paulo que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. O versículo 8 ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha que confiança que Paulo tinha. A coroa da justiça está guardada, me esperando, me aguardando. Querido, eu e você precisamos pregar o evangelho. Eu e você precisamos combater esse bom combate da fé. Eu e você precisamos dar o nosso melhor em prol daqueles que não conhecem o nosso Deus, o Senhor Jesus, e a sua salvação, e o poder da sua ressurreição, né? Precisamos batalhar pela fé, e com toda a certeza do nosso coração, né? Que nós demos o nosso melhor, e no final de tudo, lá no final, podermos dizer como o apóstolo Paulo: eu também combati o bom combate, eu guardei a fé, e agora o que me resta é a coroa da justiça. Agora o que me resta é Deus me receber lá no céu, e dizer: venha meu filho, venha minha filha, porque você foi fiel ao meu chamado, você batalhou pela fé, enquanto você vivia lá na terra. Glória a Deus. Quantos querem ouvir isso de Deus? Quantos querem ser recepcionados lá no céu, né, com salva de palmas pelos anjos? Fala comigo, a maravilhosa mensagem do evangelho. É isso que Uberlândia precisa, meu irmão. É isso que a nossa sociedade necessita. É isso que o Brasil precisa. Glória a Deus por isso. Eu fico impressionado com a capacidade que a gente tem, né, de se envolver com certas coisas. Eu, por exemplo, não vou falar de ninguém aqui, vou falar de mim. Eu gosto de futebol pra caramba. Gosto. Não vou negar de jeito nenhum, porque eu gosto. Tem meu time do coração, que eu sofro, né? A gente sofre. Ô, coisa ruim, né? O time da gente ganha uma e perde 3, perde 2, sei lá, né? É assim. Especialmente, não vou falar. Não vou falar. O Vasco da Gama, né? Ó, tem mais vascaíno aqui, não é só eu não, viu? Gente, como que a gente gosta desse negócio, né? O brasileiro gosta muito de futebol. Mas olha, querido, o que nós estamos vendo realmente, né, essa Copa, toda essa falação, né, nós não sabemos o que é verdade nem o que não é, né? É difícil a gente saber o que é a verdade em tudo isso que falam. Mas conhecendo a história do nosso país, que nós amamos, quantos amam o Brasil aqui? Nós amamos o nosso Brasil, né? Mas quando é que você vê o brasileiro carregar uma bandeira da nação? Só quando tem Copa. É ou não é? Aí eu já estou vendo na cidade, eu vi em Goiânia, que eu tive lá essa semana, vários carros com aquela tampa da frente, com a bandeira toda ali tampando a frente. Por que só na época da Copa que faz isso? Quem já foi nos Estados Unidos aqui sabe que lá, praticamente em quase todas as casas dos americanos tem uma bandeira americana, um pequeno mastro e uma bandeira americana na janela, no mastro. Sabe por quê? Não é na época de Copa, porque lá eles nem têm time de futebol, lá o negócio deles é basquete, é outra coisa, né? Mas nós somos os patriotas da chuteira. E nós precisamos ser os patriotas da nossa nação. Nós precisamos amar o nosso Brasil, nossa nação, de uma forma diferente. Nós precisamos orar pela nossa nação, para que haja um avivamento no nosso país, para que haja igualdade na nossa nação, para que todas as pessoas sejam respeitadas, para que, né, o pobre, indistintamente, todos sejam respeitados,
todos, para que haja uma distribuição justa, para que haja, né, uma distribuição justa dos impostos. Quer um país que cobra mais imposto do que o nosso? O Brasil cobra muito imposto. E o que acontece? Isso é revertido em serviço para a população? Não. Os serviços que eles nos oferecem são de péssima qualidade. Então, queridos, nós temos que pensar nessas coisas. Então nós precisamos trabalhar, em primeiro lugar, pelo reino de Deus, porque o reino de Deus vindo sobre a nossa nação, ele vai fazer diferença na vida das pessoas. Os políticos precisam do evangelho, esse evangelho precisa influenciar os políticos da nossa nação, fazer diferença na vida deles, por isso nós temos que pregar o evangelho do Senhor Jesus. No evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz: recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas o quê? Testemunhas. Fala assim, testemunhas. Aonde? Jerusalém, Samaria, que mais? Judeia e até os confins da terra. Deus quer que nós sejamos testemunhas do seu amor. Nós não podemos nos calar, queridos, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós temos que compartilhar o amor de Deus. Por isso ele diz: recebereis poder. Sabe a maneira mais eficiente de proclamar o evangelho do Senhor Jesus? É compartilhando com as pessoas o poder de Deus, o que Ele tem feito na tua vida. Por isso você tem que ter experiências com Deus, você precisa ter experiência de Deus agir na tua vida, para que você possa compartilhar com as pessoas, e você precisa dar um bom testemunho. Um bom testemunho. Você precisa ser um crente de verdade. Eu e você, não só você, eu também. Precisamos dar bons testemunhos, né, para as pessoas. As pessoas têm que ver em nós algo diferente. Posso ouvir um amém seu? Tem que ver que nós somos diferentes, que o evangelho faz diferença na nossa vida. Nós precisamos dar um bom testemunho diante da nossa sociedade. Nós precisamos pregar o evangelho da melhor maneira que nós pudermos. Veja o versículo 15 comigo aí de Timóteo, nesse mesmo livro, na segunda carta, capítulo 2, e o versículo 15. Olha o que ele diz. Olha que versículo maravilhoso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você pode dar um glória a Deus para essa palavra? Apresentar-te diante de Deus aprovado. Aprovado. Eu e você precisamos ser aprovados pelo nosso Deus. Deus precisa olhar para nós e falar: eu aprovo a conduta do meu filho, eu aprovo a conduta da minha filha, eu aprovo a conduta do povo da Sara, nossa terra. Glória a Deus. Deus, querido, nós temos que desejar isso, nós temos que buscar isso, nós temos que trabalhar para esse objetivo. Nós precisamos fazer da melhor maneira possível aquilo que Deus nos manda fazer. Não com resmungo, não achando ruim, não de qualquer maneira, de qualquer forma, mas da melhor maneira possível. Precisamos pôr o nosso coração, precisamos dar o nosso melhor. Amém? Dar o nosso melhor. Em Romanos 8 tem um versículo que me impressiona muito, que diz que a natureza, ela guarda a manifestação dos filhos de Deus. Você já viu esse versículo? Quem já viu? Romanos 8, vamos ver? Romanos capítulo 8, ele fala que a própria natureza, ela geme, ela está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 19 de Romanos 8. Olha para você ver, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. A criação, a natureza, os animais, eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus.
Eles estão aguardando que os filhos de Deus se posicionem como verdadeiros filhos de Deus que são. Você tem visto aí, no mundo todo, as catástrofes, esse desarranjo do clima, né? A época que devia chover não chove, né? Devia fazer frio não faz, devia fazer calor não faz, mudou tudo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa da inconsequência do homem, porque o homem, ele tem feito coisas que têm destruído a natureza, que têm ferido a natureza de Deus, a vaidade, o pecado. Então, queridos, nós como igreja, como povo de Deus, nós precisamos ser diferente, amém? No nosso testemunho, na nossa maneira de ser, e em pregarmos o Evangelho, em proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Eu estava conversando com um irmão essa semana, que teve o privilégio de ir na China, recentemente, e a China é um país que passou por muita perseguição. Os cristãos passaram por muita perseguição na China, muitos cristãos foram mortos na China, e esse irmão teve o privilégio de ir lá, e ele conversou com pessoas da China, com cristãos daquele país, que passaram por perseguição, e ele falou algo que aqueles irmãos disseram para ele, que me impressionou muito. Ele disse o seguinte: os cristãos da China, eles querem que o mundo inteiro ore por eles, não para que seja tirada a perseguição, mas para que eles tenham forças para suportar a perseguição, porque eles dizem que a perseguição faz com que eles sejam crentes melhores. Isso é o que eles dizem lá na China. Olha para você ver que coisa interessante. Nenhum de nós aqui quer ser perseguido, quer? Não. Mas, queridos, lá eles são perseguidos pelo fato de serem crentes, pelo fato de adorarem Jesus Cristo. Mas eles estão dizendo: não orem para que acabe a perseguição, orem para que nós suportemos a perseguição. Porque em meio à perseguição, o Evangelho tem crescido naquele país. Talvez hoje a China seja a população mundial onde tem o maior número de crentes no Senhor Jesus. Isso não é algo que tem dados oficiais, porque muitos lá não podem dizer que são crentes. Lá eles não têm liberdade de reunir, muitas vezes como nós temos, por causa do regime que persegue os cristãos, que querem amar a Deus, porque eles têm medo dos crentes, e é para ter mesmo, porque um povo unido que cresce, que multiplica, esse povo vai dominar em nome de Jesus. O faraó tinha medo dos crentes, tanto que ele mandou matar os filhos das hebreias que nascessem. Moisés nasceu debaixo dessa sentença. No tempo de Moisés, os filhos que nascessem, que fossem do sexo masculino, Faraó tinha dado uma ordem que era para matar todos eles. Parteiras, se nascer homem entre os hebreus, mata eles. Por quê? Porque eles nasciam muitos filhos, e a população de hebreus no Egito já estava maior do que a população nativa dos egípcios, e eles estavam com medo. Esse povo vai crescer e vai se voltar contra nós. Nós queremos fazer sim uma revolução na nossa nação e nas nações, mas nós queremos fazer a revolução do amor de Deus. Quantos querem fazer a revolução do amor de Deus? Como é que nós fazemos essa revolução? Não é com armas, queridos. Nós fazemos a revolução do amor, é pregando o Evangelho do Senhor, é fazendo discípulos para o Senhor. Esse é o grande desafio da igreja. Esse é o meu e o teu desafio. Esse é o desafio do povo de Deus. Esse é o nosso desafio. Por isso que nós temos uma visão arrojada. Nossa visão é sarar essa terra. Olha, é algo ambicioso, é algo grande. Nós queremos que Deus nos use para sarar a nossa terra. Maravilha, que bênção maravilhosa. A maravilhosa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Olha que coisa, o Evangelho do Senhor Jesus. É isso que nós estamos falando. É isso que transforma a vida humana. Essa mensagem tem transformado milhões e milhões de pessoas durante anos e anos e anos, desde os dias de Jesus até hoje. E ela é real, ela é viva hoje, ela é atual hoje. Ela não ficou velha, ela não está caduca, muito pelo contrário. A mensagem do Evangelho está mais viva do que nunca, e pessoas estão experimentando transformação de vida hoje, nesse tempo que se chama hoje. E isso é para você, meu querido.
talvez você esteja sofrendo, talvez a sua família, seus filhos, talvez, eu não sei como é que você se encontra nesse momento, mas eu sei de uma coisa: o maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus, ele é poderoso para transformar a sua vida. Ele transformou a minha, ele tem transformado a vida de muitos aqui na Sara Nossa Terra Uberlândia, na Sara Nossa Terra no Brasil todo, e em outras igrejas evangélicas que amam a Deus, que pregam a palavra de Deus. Então eu digo para você, olha, essa mensagem ela é poderosa para transformar a sua vida. Pois bem, agora eu quero chamar você para o nosso momento de oração. Você está passando alguma luta, alguma dificuldade, enfermidade? Vamos orar? Vamos nos apresentar diante de Deus? E eu tenho certeza que Deus vai liberar uma bênção na tua vida no dia de hoje. Vamos orar? É momento de oração. Meu Deus e Pai, nós chegamos na Tua presença em nome de Jesus, nós Te louvamos pelo Evangelho do Senhor, as boas notícias do Teu reino, meu Deus, porque o Evangelho do Senhor é o poder de Deus para todo aquele que crê, é Ele que nos cura, é Ele que nos transforma, é Ele que muda a nossa mentalidade, nossa maneira de pensar e nos leva, Senhor, a pensar de acordo com os princípios do Teu reino, com os princípios que são eternos, com os princípios que trazem bênção para as nossas vidas e para as nossas casas. E agora eu Te peço, Senhor, abençoa cada vida que está ligada conosco, abençoa, Senhor, aqueles que estão lutando com enfermidade, ordena a Tua bênção, a Tua cura, aquele que está passando lutas na área financeira, aquele que está passando conflitos, enfim, Senhor, ordena a Tua bênção, eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, minha querida, se você orou comigo, creia, receba aí no teu coração o poder de Deus, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na tua vida. Pois bem, agora eu me despeço, desejando aí tudo de bom para você. Deus te abençoe, te cubra, te guarde. E nós estamos te aguardando aqui na Sara Uberlândia. Você que é de Uberlândia é o nosso convidado. Venha participar dos nossos cultos, nossos horários estiverem no rodapé o tempo todo. Venha estar conosco, você será muito bem recebido aqui na Sara Nossa Terra. Se você é de outra cidade, procure uma Sara Nossa Terra aí perto de você. Eu tenho certeza que tem uma Sara Nossa Terra perto de você e você vai ser abençoado. Enfim, Deus te abençoe, um grande abraço. Estaremos aqui no nosso próximo programa ou aqui na igreja para te dar um grande abraço e te recepcionar aqui. Fica com Deus, até lá.